E você deu uma visão um pouco diferente disso. Você não teve nem dificuldade nessa transição com os clientes do seu marido, né? Do seu, do seu marido? Ou conta essas tuas experiências nesse sentido. Não tive, como Luba. empreendedora. Se me permitir com te chamar de Luba. Por favor. Não tive, sabe por quê? Bom, primeiro que a minha mãe, de novo, o exemplo da minha mãe, que era uma mulher forte, que venceu na pecuária leiteira. Era uma pessoa que saiu de São Paulo, não tinha nada a ver com... Né, ela estava ali, de repente, junto com pessoas que tinham uma história em fazenda, e ela não. Ela era uma publicitária que chegou no interior e começou a fazer história. Então, eu tinha um exemplo em casa, primeiro. Depois que eu nunca me achei menos. Eu nunca me achei menos por ser mulher. Isso nunca foi me passado na minha criação, talvez, ou nos meus relacionamentos. Então, isso para mim, quando as pessoas me perguntam até sobre isso, e é constante essa pergunta, né? É difícil ser mulher na veterinária. Para mim não foi. Você pode falar, poxa, a mulher é mais frágil fisicamente, então de repente eu tenho que levantar a pata de um cavalo, mas poxa, você tem auxiliar, você precisa... Então eu acho que assim, em termos de... São duas coisas. Primeiro, você não pode se achar menos, porque você não é. Eu acho que o preconceito com a mulher existe, mas começa dentro da mulher. É ela que tem esse preconceito. E segundo, é conduta. Como é que você se veste? Como é que você se porta? Como é que você trata as pessoas? Sabe? Então, eu acho que é muito... E isso é válido para todos os sexos, né? Inclusive, para todos, né? Com certeza. Isso não é se é da mulher, mas assim, é uma questão de conduta, de postura, né? Que eu acho que é muito importante. Então, eu não tive esse problema. O que era difícil para mim não era ser mulher, era ser mãe. Por quê? Porque eu ficava dividida. Eu acho que isso é a diferença entre a mulher e o homem. Porque o homem sai para trabalhar e o filho, querendo ou não, ainda tem um compromisso maior com a mãe, pelo menos por um período. Né? E eu não tinha, naquele momento, nem a ajuda do João, porque eu estava viúva. Exato. Então, assim, eu, de fato, tinha que pensar na criação do Gabriel e no trabalho. Né? Então, eu tive grandes ajudas, isso foi fundamental. Mas acho que esse foi o desafio, que eu ficava sempre muito... Uma vez eu li assim, que mãe é ter culpa. Né? A mãe que não trabalha para cuidar do filho tem culpa porque não está trabalhando. Se sente... Vice-versa, pouco... né? Exato. E a mãe que trabalha tem culpa. Então, eu sempre ficava também com esse dilema dentro de mim. Né? Sim. Mas eu consegui, com resultado, né, mostrando... Pode ser que tenha aparecido dúvidas na cabeça dos clientes para os quais eu trabalhava. Será que ela vai dar conta? Pode. Isso nunca foi transparente. Exato. Mas, de qualquer maneira, eu mostrei com resultado. Porque essa era a minha preocupação. Eu tenho que estar aqui porque eu entrego um bom resultado. Eu acho que, com certeza, a gente pode fazer um paralelo para o mundo executivo também, né? Com toda certeza. Mas, dando um step forward aqui na sua trajetória aí... em que momento surgiu, né, a In Vitro? Pois é, aí eu estava nessa vida de autônoma, viajando 15 mil quilômetros por mês, e um amigo que se formou comigo na faculdade, o Rodrigo Untura, veterinário, ele era sócio da In Vitro Brasil S.A. Não é In Vitro Equinos ainda. Era uma empresa anterior a In Vitro Equinos, chamada In Vitro Brasil S.A., que era uma empresa que só fazia fertilização in vitro em bovinos, em gado. Era uma empresa grande, que já estava em vários países, estruturada ali em Mojimirim. E o Rodrigo me falou, Perla, o pessoal da In Vitro Brasil tem uma segunda empresa menorzinha, chamada In Vitro Clonagem. Eles fazem clone de bovino. Eu falei, clone? Como a Dolly? Ele clone como a Dolly. Eles fizeram o primeiro clone do Touro Bandido. Na época tinha a novela América. Nossa, é o quê? Américas. 2003, alguma coisa assim? Eu não sou 2005, péssima para data, mas faz tempo. E tinha o tal do Touro Bandido. E aí foi contratado clones do Bandido. Né? E foi a In Vitro Clonagem, na época, que fez. E ele falou, eles querem entrar no meio do cavalo com a técnica de clonagem. E eles pediram para eu apresentar alguém e tudo mais. Tal. E eu fui, mas eu fui assim, completamente, sem nenhuma pretensão. Fui para falar, vou lá cumprir a agenda e falar sim para o meu amigo Rodrigo. E aí cheguei lá e encontrei o Henrique, que era o presidente da empresa, veterinário, braço direito do seu Totó, uma pessoa que tinha construído a empresa desde o começo, tinha muita experiência. E aí o Henrique me contou um pouquinho da In Vitro Brasil, um pouco da In Vitro Clonagem. Aquilo eu falei, uau, existe isso? E não estava longe de mim ali, eu estava 100 quilômetros, né? Falei, eu não sabia que existia esse mundo, né? E aí ele falou, olha, nós queremos fazer
a clonagem no cavalo. Você tem clientes? Tenho, né? Eu tinha uma carteira grande de clientes. Você pode, depois que a gente produziu os embriões, né? Porque aí, sem querer entrar muito na parte técnica, mas necessitando explicar o mínimo, a gente produz os embriões do clone em laboratório. Você vai fazer uma cópia idêntica do animal. E aí alguém vai ter que gestar esse embriãozinho. Então a gente transfere esses embriões clonados para uma égua barriga de aluguel, que é o que a gente chama de receptora. E como eu tinha um centro de reprodução, eu tinha 400 éguas barrigas de aluguel. E eles queriam também uma parceira para isso. E aí, naquele momento, eu sou convidada para ajudar a desenvolver a técnica de clonagem nos cavalos. Começamos a desenvolver, e aí o negócio começou a dar certo. Logo na sequência, eu fui convidada a ser sócia da empresa. Entendi muito da filosofia. Por mérito de novo, né? E eu entendi muito da filosofia do seu Totó, né? Que punha a meritocracia. Né? Acho que é legal para todo mundo saber. Ah, sim. Então, o Henrique e o seu Totó, eu acho que... E vem de novo os novos professores. Então, já foram os meus pais, já foram o João. Tem um professor que depois eu vou deixar por último. Meus pais, o João, e aí vem o seu Totó e o Henrique. Né? Que me ensinaram sobre o que é o mundo empresarial. A Perla tinha a vontade de empreender, tinha uma coisa meio que acho que até da minha genética árabe, sabe? De gostar do comércio. Mas como é que eu faço isso profissionalmente, né? Então, quando eu chego na In Vitro Brasil, na In Vitro Clonagem, que foi uma empresa fundada pelo seu Totó Porto, que é uma pessoa que era sócio do Banco BTG, uma pessoa visionária, que era um cara apaixonado por empreender, por inovar, né? Ele fala que ele precisa criar alguma coisa nova para empurrar a vida dele para frente. Que demais. E o Henrique, que trouxe todo esse legado do seu Totó, e ali no dia a dia da operação. Então, eu aprendi muito com os dois. Eu acho que eu tive a sorte de ter mentores. Né? Ainda tenho, porque o Henrique está do meu lado até hoje. Hoje é um dos meus melhores amigos, é sócio, é mentor, enfim, é com quem eu quero ter planos para o resto da minha vida junto. Então, eu tive a sorte, e eu acho que assim, as pessoas que têm a possibilidade de ter um mentor têm que agarrar isso. Sim. E a gente precisa estar atento para isso. Né? Acho que a gente precisa estar ligado. Chego na In Vitro e vejo o mundo empresarial. E aí eu me lembro que isso me marcou muito. Porque eu morava em São José do Rio Pardo, onde era o meu centro, e a empresa era Mogi Mirim. Nós estamos falando de uns 120 quilômetros de distância. E aí um dia o Henrique chega e fala assim, bom, você vai morar... Você já viu onde você vai morar? Aí eu falei, mas eu preciso estar aqui? Ele falou, precisa. Aí eu falei, mas e os clientes? Eu tenho que coletar embrião, transferir embrião. Eu falei, Perla, nós não queremos o teu braço. Braço por quê? Porque para coletar embrião, transferir embrião, né? Exato. Nós queremos a tua cabeça. Não é você na operação, né? Você no estratégico. E aí... Luba, quando eu comecei a participar de reuniões e ter que começar a estruturar reuniões e ter que começar a estruturar a empresa, que eu passava o dia e eu não tinha me sujado. Eu passava o dia, eu tive a sensação de que eu estava sendo inútil. É uma sensação... É uma coisa, eu falava, gente, mas e aí, o que eu vou fazer? Quando que eu vou começar a trabalhar? Mas eu não entra... Exato. Quando que eu vou começar a trabalhar? Não produzir, né? Porque você não percebia que você estava ali trabalhando, formando equipe, formando time. Exato. Enfim, então eu tive que me adequar. Né? Imagina, quem escolhe medicina veterinária é porque não é muito fã de exatas. Ainda que eu tivesse ido para psicologia, também não ia ser muito fã de exatas. Sim. Então você começa a ter que olhar para números, para metas, para entender sobre pessoas. E aí eu encontrei essa paixão antiga, né? E aí foi uma coisa que me deu assim muita satisfação, que foi ver o quanto é gostoso a gente desenvolver pessoas. E aí eu acho que vem uma lição que eu tive do Henrique, quer dizer, do seu Totó e do Henrique, mas eu falo muito do Henrique porque foi o meu contato direto, né? Que a coisa mais gostosa do mundo é quando alguém confia em você. Quando a pessoa te deposita confiança em você, você cria um commitment assim com a pessoa que você fala, eu tenho que entregar, ele espera tudo isso de mim, ele confia em mim. E aí você replica isso quando você começa a desenvolver pessoas. E é muito gostoso quando você vê as pessoas entendendo e se desenvolvendo, né? E quando você consegue atingir os resultados pelas outras pessoas, né? Que, é um desafio enorme. Eu falo para muita gente que é junto, que é sozinho, eu falo, você não tem noção o tamanho da facilidade que você tem. Você depende só de você para chegar no resultado. Não, você conseguir até chegar a resultados através de outros, mantendo uma cultura, construindo uma cultura de forma mais
clara, meritocrática, perene, longeva. Tudo isso é muito desafiador. Não é fácil.